Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. O pessoal está entrando. Olha a Cristina Royer. O pessoal está entrando. Sejam todos bem-vindos. A live de hoje promete um super tema. Muito importante. Boa noite. Os gêmeos na história e na atualidade da psicanálise. Estou aqui aguardando a Adela entrar. Boa noite. Boa noite. Ô, Marco Leite. Só gente querida aqui. Um monte de gente bacana aqui com a gente na live. Adela, tô aguardando a tua entrada. Enquanto ela não entra, eu vou, então, ler o extenso currículo dela. A Adela é psicanalista, formada em psicologia pela... Marca, eu sou pobre. Adela Stoppel de Geller é psicanalista, formada em psicologia pela Universidade de Buenos Aires, mestre e doutora em psicanálise sobre escritas da clínica com crianças, história e transmissão. Peraí, cadê ela? Apareceu aqui. Apareceu a Adela. Olá, minha querida. Estou aqui lendo o teu currículo, né? Autora de Vestígios do Tempo, Paradoxos da Temporalidade do Pensamento Freudiano, organizadora de Psicanálise com Criança, Contemporaneidade, Extensões da Clínica, 2007, Psicanálise com Criança, Perspectiva Teórico-Clínicas, 2008, Atendimento Psicanalítico de Criança, 2011, Atendimento Psicanalítico de Gêmeos, 2018. Coordena o Departamento de Psicanálise com Criança no Instituto Sete Sapientes, São Paulo, e ministra aulas no curso de formação, assim como no curso de professora de teoria psicanalítica do COJE da PUC, e também compõe a pós em psicopatologia, infância e adolescência do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Dela é nossa convidada de hoje. O tema da live, os gêmeos na história e na atualidade da psicanálise. Adela, gostaria começar com uma pergunta para inspirar um pouco a nossa discussão de hoje. Está me escutando bem? Mais ou menos, de repente você some, e vai embora. Agora você tá. Mas agora eu tô? Agora você tá. Vamos lá. O tema dos gêmeos é um tema, me parece assim, pouco abordado dentro da psicanálise, tá? E é um tema, tanto que muitas pessoas, assim, elogiaram muito a temática da live de hoje, muito, eu até falei pra ti que eu fiquei impressionada. E obviamente que o tema dos gêmeos, ele compõe, ou tem um lugar importante no imaginário social da história, né? Tanto que tem filmes, as gêmeas, fantasias. Por que tu acha que o tema dos gêmeos, né, ele desperta ou quais as fantasias que essa temática desperta no imaginário das pessoas? E aí eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o tema de hoje. Ok, bom, boa noite, espero que dê certo esta tecnologia que de repente some e aparece. Ok, vamos lá. Por que o tema dos gêmeos causa tanto impacto, tanta atração, tanta sedução? De alguma maneira eu diria que é uma espécie de encenação do mito de Narciso, né? Que fascina, sempre fascinou, né? O mesmo fascínio de Narciso frente ao espelho é o que causam duas pessoas idênticas, ou muito parecidas, ou muito semelhantes, né? Elas convocam nosso olhar e produzem fascínio, né? Também tem, claro, na mitologia histórias que falam da alma gêmea, dos amores eternos. O mito do amor do banquete, um dos discursos do banquete é esse. Exatamente, exatamente. A eliminação das diferenças, o encantamento que produz a fusão, né?
A intimidade tão próxima de alguém, alguém com quem você compartilhou desde o útero, muitas vezes se continua compartilhando berço, então alguém com quem você dormiu sempre do lado. Tanto é que muitas das imagens que se divulgam e tal são sempre os gêmeos abraçadinhos, agarradinhos, parece um corpo encaixado no outro, né? Como uma espécie de concha. Então eu acho que essa imagem do amor, da fusão amorosa. Agora, Adela, Neto tem um livro sobre o atendimento psicanalítico de gêmeos. Fala um pouquinho do lugar dos gêmeos na história da psicanálise e que tipo de questões que tu escutou na clínica em relação à gemelaridade. Porque é engraçado, porque de um lado, inclusive tem pais que têm filhos com pouca idade diferentes, que fazem questão de vestir os filhos iguais para tentar criar essa cena do duplo, dos dois iguais, né? Queria escutar um pouco sobre isso. Então, faz 11 anos que eu estou estudando gêmeos. Eu formei uma dupla inicialmente com a Ada Morgenstern. Faz 11 anos já que estamos nisso, a partir dos trabalhos que fomos fazendo, fomos encontrando outros parceiros no meio do caminho. Faz 1 ano e meio que estamos numa parceria com um grupo da USP que está trabalhando com gêmeos também, então criamos um grupo que se chama hoje Gemelar, que tem seu braço clínico na clínica da USP, coordenado pela professora Maria Lívia Torinho, e que Maria Lívia. E que nos sedes, no Departamento de Psicanálise com Crianças, também tem uma série de alunos e pessoas que já se formaram no curso de formação que também tiveram essa experiência de ir atendendo gêmeos e se interessaram nas questões que esta clínica suscitava. De início, a pesquisa começou porque começaram a chegar mais gêmeos ao consultório. De início, outro, e aí isso foi suscitando uma questão, né? Se a gente tinha que dar alguma relevância para a questão dessa criança ser gêmea. Então, digamos que a clínica começou muito antes da pesquisa. A pesquisa vem depois, né? Formalizar e tentar pensar questões para as que não estávamos dando importância, né? De fato, recentemente, num congresso da FEPAL em Lima, me chamou bastante atenção. Fomos com a Ada e com outra colega do Rio, apresentaram um trabalho sobre gêmeos, e me chamou muito a atenção em vários trabalhos se apresentavam casos clínicos que a gente ficava sabendo no fim que eram gêmeos. Quer dizer, era um dado que parecia não ter tido nenhuma importância no tratamento clínico do caso. E a gente ficava pensando, bom, como nossa escuta pode não estar aberta para escutar certas particularidades, né? A gente tem uma formação bastante calcada no modelo do indivíduo, da constituição de um sujeito. Então, mesmo a gente sabe que as questões ligadas aos irmãos, à fraternidade, começaram a ter destaque nos últimos anos, né? Eu diria que com o declínio da função paterna começou a ascender a importância que podia ter a função fraterna. Mas, embora, claro, ao longo de todos esses anos fomos pescando todos os trabalhos que tinham se feito na história da psicanálise sobre gêmeos. Freud falou uma única vez numa nota de rodapé, no caso da jovem homossexual,
é uma nota muito interessante, porque ele fala de dois irmãos gêmeos que, para não disputar, para não competir, se apaixonaram pela mesma mulher, mas um renunciou à mulher e fez uma escolha homossexual de objeto a partir dessa experiência, para não ter que disputar com o irmão. E essa é uma temática que aparece em vários romances, filmes, etc., que Freud falou era a renunciar em benefício do outro, né? Porque do outro lado a gente poderia pensar a competição, a rivalidade, a disputa, a divisão de um espaço é uma constante, né? Do lado a gente tem essa questão da complementariedade, da união, da fusão, do amor, mas do outro lado a gente tem a rivalidade, o ódio, o ciúme, a inveja. Adela, um ponto importante aí, porque a temática da rivalidade toca na temática do que o Lacan vai chamar de complexo de intrusão. Né? De que maneira, eu acho que aí tem um ponto, ou aquela passagem de Santo Agostinho, né, do irmão que veio, né, no colo da mãe, enfim. De que maneira o discurso social de uma época, ou o tipo de laço social de uma época, contribui para essa rivalidade, porque, veja, quando tem rivalidade, de alguma maneira tem a disputa de um mesmo lugar. Percebe? Agora, tem uma passagem do Lacan, no Agressividade em Psicanálise, não, Funções da Psicanálise em Criminologia, que ele diz assim: numa cultura em que todos acabam pensando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, quer dizer, quase que ele diz assim, é uma cultura que acabam todos se tornando muito iguais. E, obviamente, que a agressividade ela aparece como uma tentativa de delimitação de lugares, de separação. A agressividade em psicanálise, Lacan vai falar disso. Né? Que a agressividade tem uma função importante. E é uma agressividade que, por exemplo, muitas vezes não é reconhecida. Agora, de que maneira, então, a cultura contribui para essa rivalidade e de que maneira a conduta parental também contribui para isso? Porque essa rivalidade não precisa só aparecer entre gêmeos, ela pode aparecer entre irmãos. Exatamente. Então, eu falo que nos gêmeos aparece o que eu chamei a fantasia de Caim e Abel. Porque, veja, essa questão da disputa, da rivalidade, da agressividade está presente desde a existência bíblica do primeiro casal de irmãos, né? E se retoma depois, se a gente vê com Esaú e Jacó na Bíblia, volta a aparecer a questão da rivalidade. E do ódio, do ódio e inclusive do assassinato, né? Ou seja, da eliminação de do desejo de ter um lugar único, né? E justamente essa é uma das dificuldades que atravessam os pais, particularmente os pais de gêmeos, porque a questão é como dar um lugar único quando nascem dois bebês, né? Como fazer para... Único ou singular para cada um? Bom, o Winnicott fala único, mas a questão é essa, né? É singular, mas também é um lugar diferenciado, digamos assim. Único nesse sentido, não de uno, mas de singular, de diferenciado do outro, de ser alguém especial para a mãe, especial para o pai, né? Essa é a dificuldade, já é uma dificuldade entre os irmãos, mas que se vê bastante acirrada pelo fato da mãe e do pai ter que se dividirem num mesmo momento, né? Quando um chora, o outro chora, um demanda o peito, outro demanda o peito, um quer uma coisa, e
E as crianças gostam de colocar os pais nesses apertos, né? Então, quando vê que a coisa está difícil, muitas vezes eles incrementam a brincadeira. Mas, nesse sentido, a gente pode pensar que a agressividade é uma tentativa de procurar uma separação. E um reconhecimento também, né? Um reconhecimento muitas vezes também pela via dos berros, dos gritos, das agressões, etc. Né? É muito frequente na clínica com crianças escutar esse tipo de coisas. Então, o que eu faço quando ele bate no outro? E aí eu disse... Bom, né? São questões que recorrentemente os pais trazem em relação às crianças, e que as crianças também vivem reclamando dos seus irmãos, né, sobre como se haver com isso. E é uma coisa curiosa que acontece nos gêmeos, muito frequentemente, é que em vários casos já me aconteceu de crianças que cutucam o irmão. Tem um irmão que é como mais quietinho, mais pacífico, e o outro que vive cutucando, causando, provocando, até que o outro fica irado e fora de si, e aí é que as coisas chegam, né, nos pais, quando a casa pegou fogo, e aí tá a gritaria, etc. E muitas vezes a gente ouve essas histórias de castigar um, não castiga o outro, não foi ele. Bom, tanto faz, vão os dois mesmo, né? Então, nesse sentido, eu diria que tem uma coisa que é uma brincadeira que muitas vezes parece chata para um e divertida para outro, e que é uma maneira também de se marcarem as diferenças, como você estava dizendo, né? Uhum. Agora, você me perguntou pela história, né, dos gêmeos na psicanálise. Eu te falei dessa Posso só te fazer uma pergunta? Sim. Okay. Escutando agora, eu lembrei, como é que tu lê ali o caso das irmãs Papin, do Lacan? Tu lembra do caso, né? Para quem está assistindo, né? São duas irmãs que acabam tendo um caso sexual mesmo, né? E é trágico, né? Enfim, inclusive para quem não é da área, ou tem um filme, tem o caso do Lacan, que virou filme, né? Tu assistiu o filme dela? Não assisti o filme. Tu não assistiu o filme? O filme é fortíssimo. Não. É fortíssimo. Eu te mando o link do filme, tá? Para quem quiser, pessoal, ótimo. Depois eu posto na internet. Mas eu lembrei do caso das irmãs Papin em função dessa nota de rodapé do Freud, que tu relembra ali da jovem homossexual. Uhum. É bastante frequente. Quem trabalhou isso de maneira... Um dos personagens mais importantes na história a trabalhar com gêmeos é René Sazot, na França, que ele tem vários livros publicados sobre isso, e que ele deu muita importância ao lugar do casal. Foi o primeiro a trabalhar, né? O livro do Sazot aqui se chama Les Jumeaux, le couple et la personne. É um livro que se tornou clássico. Ele, depois disso, tem outros. Ele foi o herdeiro de Vallon. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, né? Do Henri Vallon. Porque né, um trabalhou com o espelho e outro vem e trabalha com os duplos, né? Claro. É uma coisa bem interessante. E graças ao Vallon, o Lacan formula o estadio do espelho, né? Exatamente, né? São esses fios interessantes de serem tecidos na história da psicanálise. E ele trabalhou bastante com essa questão das relações amorosas e eróticas entre os gêmeos, né? Muitos casais de gêmeos têm a sua iniciação sexual um com o outro.
Inclusive, tem um romance interessante que surgiu desse livro de Sazot, de Tourneur, que se chama Os Meteoros, aonde, a partir dos... É um filme francês? Não. É um romance, chama Os Meteoros. Certo. Mas Mas tem em português? Eu acho Traduzido? que não tem em português, tem em francês, Tá. tem em espanhol, Uhum. que eu saiba. Não sei se tem em inglês também. Mas aonde justamente ele fala essa intensidade das relações amorosas que pode se estabelecer entre os gêmeos. Em relação à tua pergunta das irmãs Rapaz, que eu acho que aí se trata de pensar uma folia D. Um outro caso interessante, também acho que tem filme, tem romance, se chama As Gêmeas Silenciosas, que foi um caso, esse foi na Inglaterra, de duas meninas que não falavam e que aprenderam a escrever por correspondência. Muito impressionante, as duas acabaram com internação psiquiátrica e também o forte do caso é a partir de algo que a gente poderia até chamar de um autismo a dois, embora pareça um paradoxo, né? Elas acabam tendo comportamentos muito estranhos e para se separar, na separação, ou no que a gente podia chamar uma desgemelarização, aparecem reações extremamente violentas, de ódio e de desejos de eliminação do outro, né? Ou seja, a gente tem esses dois extremos nas relações gemelares, tão intensos um quanto o outro, né? Sempre eu diria que a questão clínica mais delicada é a questão da desgemelarização, né? Porque... O que seria a desgemelarização dela? O que seria a desgemelarização? É uma outra maneira de pensar a separação, mas que a gente poderia dizer, bom, que eles se tornem indivíduos, né? Separados, que simbolicamente tenham corpos separados, que o cordão umbilical se corte, que os corpos tenham funcionamentos separados. E isso só um pouquinho. Vezes... O pessoal está cortando, vocês estão acompanhando bem? Alguém acabou de dizer que infelizmente sem sinal do... Pessoal, só dá um ok, tudo certo? O pessoal está escutando bem? Qualquer coisa, se estiver cortando, avisem, tá? Pode seguir, dela, desculpe. Estava falando dessa constituição deles como indivíduos separados, que muitas vezes isso acontece só na adolescência, com os gêmeos, né? Às vezes quando um começa a namorar, né? Às vezes, que nem no caso dos meteoros, era quando um decide casar, né? E isso é visto pelo irmão como uma traição imperdoável, né? Então, o que acontece em alguns casos é que um consegue se tornar um indivíduo, fazer um laço amoroso com um outro sujeito e o outro não consegue. E muitas vezes o que acontece é que é como se ficasse boiando, né? Uma experiência muito marcante para mim foi uma das primeiras vezes que eu atendi uma menininha gêmea. Ela tinha uns 4 aninhos. E a mãe veio com ela e com a irmãzinha.
E quando eu chamei a menina para entrar comigo na sala, ela parecia que não estava me ouvindo. Aí a mãe pediu para ela entrar comigo e ela parecia que não estava ouvindo. Aí a irmãzinha falou assim, vai lá, entra com a dela. Aí a menina levantou, pegou a mochilinha dela e entrou. Foi uma experiência Aham. muito marcante para mim, porque fiquei pensando que lugar era esse, né? Da gêmea que só parecia ter ouvidos para a irmã. E me lembrei disso porque muitas vezes, geralmente nas escolas, separam imediatamente os gêmeos, né? E nesse caso, quando separaram as duas irmãs, uma se deu muito bem, né? E a outra ficou boiando, sem rumo, sem norte, sem orientação. Mas tu entra num tema importante, a dela. Eu orientei na graduação, muitos anos atrás, quando eu dava aula na graduação ainda, enfim, uma educadora de educação infantil que faz um TCC sobre um trabalho de conclusão de curso sobre essa temática. E qual é o ponto de interrogação dela? O quanto... E ela era gêmea, né? Também. Uhum. Tinha um irmão. E o que ela traz que chamava a atenção dela? E olha que interessante, ela reencontra a história dela a partir do encontro com duas crianças na educação infantil, em que ela diz que o irmão dela se ancorava nela para seguir a vida. Literalmente. Se ancorava nela. Ela acabava tendo que fazer pelo irmão. Como é que tu percebe isso? E por que tu acha que se monta essa lógica? Eu acho que, né, em alguns casos, né, enfim, desse ancoramento de um irmão no outro. E mais, assim, né, hoje, atualmente, o que tu tem escutado na clínica de questões em relação à gemelaridade? Então, uma das coisas que eu estou tentando me esforçar, estamos tentando nos esforçar em pensar, em como se pensa essa dupla, né? Em tentar não encaixar os padrões que nós temos para pensar a constituição psíquica, que são sempre a constituição de um sujeito, para não tentar encaixá-los para a dupla de gêmeos, porque sempre, senão, eles estão em excesso ou em defeito. A coisa não dá certo, ou falta ou sobra, mas, então, o esforço é tentar pensar, bom, que particularidades tem dois bebês, duas crianças que nascem juntas, que se criam juntas, que aprendem a falar juntas, a comer juntas, a dividir os brinquedos, etc. O que acontece é que em alguns casos, isso chama atenção, que nem nesse caso que eu contei dessa menininha, Cortou dela? Cortou? Parei? A dela cortou. Ah, voltou o som. Voltou. O caso de uma menininha. Sim, como se fosse que uma delas tem uma ligação com a mãe e a outra tem a ligação com a mãe como se fosse por tabela. Através da irmã, não é uma ligação direta. Isso é uma coisa que acontece em alguns casos e que é bastante particular. Nesse caso, é claro que a gêmea... Cortou de novo a dela. Voltou? Agora voltou. Nesse caso, a gêmea. A gêmea que tem relação por tabela, ela, digamos que tem recursos mais deficitários, porque, digamos que aprende a falar, que aprende a se relacionar, etc., com os recursos que a irmã lhe dá, e que são extremamente precários, né? Então, ela depende, digamos assim, das aquisições. Cortou. Ela voltou. Depende das aquisições que o irmão vai fazendo para fazer
as suas próprias. Então é como que tem uma defasagem. Como se ela pegasse carona. Exatamente, como se ela pegasse carona, mas sempre vai um pouco atrás, né? E talvez isso seja um dos elementos que expliquem por que os atrasos de linguagem, por exemplo, são muito mais frequentes em gêmeos. Uhum. Cortou de novo, Adela. Voltou? Frequente em gêmeos, vai. Isso. Os atrasos de linguagem, já são estudados há bastante tempo, são os atrasos de desenvolvimento em geral, mas especialmente de linguagem são bastante mais frequentes. Uma das coisas que me chamaram a atenção é um fenômeno que aparece em gêmeos, que se chama... Cortou, tá. Que se chama criptofasia, voltou? Que é uma linguagem secreta, que alguns gêmeos falam que tem uma linguagem secreta entre eles. E que é um fenômeno bastante curioso, o Zasó falou disso, se vocês quiserem também tem um filme interessante que se chama Carrego Comigo, um filme brasileiro de Chico Teixeira, acho que está disponível no YouTube, e é interessante porque traz exatamente... Carrego comigo. Uhum. Um documentário, eu acho que são 11 pares de gêmeos que o Chico Teixeira entrevistou, e uma das gêmeas mostram elas dizem que elas falam, uma fala falam de trás para frente com uma velocidade absurda para que ninguém entenda o que elas estão falando. Então isso é um fenômeno bastante curioso que me chamou muito a atenção, essa linguagem secreta que alguns gêmeos dizem ter entre eles e que Zasó diz que é como a linguagem dos amantes. Muitas vezes são os mimimi, cucucu, tititi, que não tem uma grande riqueza semântica, mas que faz com que a dupla se feche e faça um sistema separado com dificuldades de se relacionar com os outros. Tá, mas a partir do Suciro a gente podia pensar isso um código entre eles. Sim. E que não deixa de ser, por exemplo, o código mãe-bebê no primeiro tempo. Uma espécie de manhã, se diz? Isso, mas assim, né? Porque assim, para abrir para o outro social, essa criança precisa sair desse registro do código com a mãe. Claro. Percebe? Tanto que ninguém entende que uma mãe conversa com o bebê. É interessante, né? Tá, mas como é que tu sabe disso? Né? Quer dizer, claro, a mãe vai lendo, a mãe vai interpretando, a mãe vai transitivando o que se passa com a criança. Sim. Né? Mas, quer dizer, se fica aprisionado aí... Sim, mas o que chama atenção... Sim, pode ter algumas características do manhês, mas o que chama atenção é que os bebês muitas vezes queiram fazer uma dupla e uma fusão e estejam mais interessados em fazer a fusão entre eles do que a fusão com a mãe. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta. Isso também não teria a ver com uma certa... É interessante, né? Porque eles se ancoram e é interessante, quer dizer, ao invés de disputar a mãe, eles excluem de alguma maneira o outro. Isso, exatamente. Então, o irmão, em vez de ser o terceiro excluído, às vezes o que acontece é que a mãe ou o pai são o terceiro excluído. Exatamente. Claro. Mas, como os gêmeos causam esse fascínio, às vezes o que acontece é que a mãe fica como terceiro. O lugar, você estava trazendo a questão de Santo Agostinho, quem fica fascinado olhando a dupla é a mãe. É a mãe. Incrível isso, hein? Então isso é uma particularidade. Uma outra particularidade é que às vezes, como se produz esse sistema entre eles, é como se eles se bastassem. Então, paradoxalmente, em vez de ser bebês que demandam muito, eles podem ficar muito entretidos entre eles, fazendo essas conversas meio proto-diálogos, proto-conversações,
nas que ficam horas se entretendo e às vezes demanda menos dos pais do que um filho único. E isso é curioso, porque os pais falam, deixa, eles, né, eles se entretêm entre eles, e com isso vai se produzindo um fechamento, né, que inibe, digamos assim, a socialização e a abertura desse sistema para o relacionamento com outros, né? Então esse, digamos que é um dos riscos. Que é o que a gente tem no caso das irmãs Papã, né? Exatamente. Que elas se fecham entre elas. Exatamente. E não tem laço nenhum com o outro. Exatamente. Tanto que elas matam a dona da casa, porque ela se apresentava com um terceiro para impedir a relação entre as duas, né? Exatamente. Que é a ideia de excluir de maneira radical, né? Radical o outro. Radical, exatamente. Porque então, nesse sentido, se levanta a questão, se esse outro é um outro, né? Se o gêmeo tem o lugar de uma alteridade. Porque se o lugar do terceiro está excluído dessa maneira radical, será que tem terceiro? Será que o outro é vivido como um outro? Você entende? Bom, claro que isso acontece em algumas situações muito particulares, né? Não são todos os gêmeos que têm esse tipo de saída. Adela, tudo bem, eu queria discutir um pouquinho, assim, já dando sequência ao que tu estás falando, tá? O lugar dos gêmeos na história e na psicanálise. Porque, veja, não me parece que sempre teve o mesmo lugar, né? Assim como me parece que hoje, né, por exemplo, vou te dar um exemplo. Me chama muita atenção. Marcas de roupa, por exemplo, o quanto eles fazem essa cena da roupa igual para o pai, da roupa igual para o filho, quer dizer, da roupa igual para a mãe, da roupa igual para a filha. E é interessante o efeito de encantamento que isso produz. Exatamente. Ai, que bonitinho, percebe? Quase como uma extensão de mim, né? Fala um pouquinho do lugar, né, que foi dado aos gêmeos na história, já que tu pesquisa tantos anos, é bastante, né, dela? Bastante. E que lugar que tu acha que está colocado hoje? Contigo. Então, de fato, assim, por exemplo, quando eu era pequena, era comum irmãos se vestirem iguais, né? Mas o que não existia é isto que você está dizendo, que é esta moda nova de pais e filhos se vestir com a mesma roupa, né? Que eu acho que tem a ver com um sintoma que a gente vê fora a questão dos gêmeos, que é da eliminação da diferença adulto-criança, né? Tem uma espécie de horizontalização das relações. Então... Sim, a família virou uma fratria quase, né? Exatamente. Então, agora, é curioso, de qualquer jeito, isso é curioso, porque quando a gente começou a estudar gêmeos, a bandeira, digamos assim, era a individualização, né? Era fazer a separação, separar nas classes, na escola, individualizar a relação com cada um, etc. Nesse tempo que foi se passando, foram aparecendo, por exemplo, eu fui convidada algumas vezes para um grupo criado por mães de gêmeos, que se chama Me Too, que juntou gêmeos de todo o Brasil, e que, por exemplo, eles estão... porque o número de gêmeos aumentou desde os anos... Em 84, nasceu a primeira criança de reprodução assistida no Brasil.
esses últimos anos, a reprodução assistida aumentou a quantidade de gêmeos, dobrou na população do mundo. Ou mais, né? Ou mais, porque é bastante. Bastante. É bastante. Agora, eu acho que a curva vai começar a diminuir agora, porque as normativas éticas, o número de implantação de embriões foi limitado. Eu estava revendo isso hoje. Desde 2017 mudou o código de ética, a quantidade de embriões que podem ser implantados, e isso varia. Em mulheres mais jovens só podem ser implantados 2, entre 30 e 35 anos 3, e mais de 40 eu acho que até 4. Mas 10, 20 anos atrás, você tinha gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, numa proporção absolutamente inédita na população. Então, peraí, deixa eu colocar o carregador que eu não estou vendo e tenho medo de que... Pronto. Bom, então o número de gêmeos mudou significativamente, e isso foi uma das coisas que... Só te contar uma novidade, eu tenho filho gêmeo, sabia? Ah, é? Nossa! Um menino e uma menina. Isso não sabia. Sim, um menino e uma menina. Essa é outra particularidade, aliás. É outra particularidade. Os gêmeos com sexo diferente, né? Que aliás, é interessante e isso. E por sinal, o que tu vê de diferença, né? Porque quando são univitelinos, né, é interessante assim, né? Porque, sinceramente, para mim, quando eu soube que ia ter dois filhos, foi um alívio saber que era um menino e uma menina. Claro. Primeiro tinha um menino e uma menina ao mesmo tempo. Né? Então primeiro que tem essa diferença sexual, que é radicalmente diferente, né? Então eles tiveram, assim, interessante, assim, um desenvolvimento muito diferentes, os dois. Não, eu não tenho irmão gêmeo, eu tenho filhos gêmeos. O pessoal está perguntando ali, não, eu não tenho irmão gêmeo, eu tenho filhos gêmeos. Mas eu acho que tem um caminho aí, né? Porque meu filho é uma coisa, minha filha é outra, enfim, né? Agora, o que tu vê de diferença quando são iguais aí? Porque me parece que aí é a coisa mais complexa. Então, justamente, eu acho que a experiência que eu tenho é que quando eles são de sexos diferentes, tem algo da diferença, do que Freud chamaria de diferença sexual anatômica, que garante a diferença. A diferença. Né? Perfeito. É claro que essa quantidade maior de gêmeos que a gente tem recebido, a maioria são filhos da reprodução. Agora, só um detalhe, isso também não impede, por exemplo, agora de casos que eu atendi, tá? Do menino gêmeo se feminilizar para ficar que nem a irmã, para sentir desejado pelos pais, tá? Já vi casos vários nesse tipo, assim como a menina, assim, né? Essa coisa de tentar se igualar ao irmão para tentar ter um lugar aí. Isso também não impede, não garante, né? Acho que precisa marcar isso. É verdade. É verdade. Já vi isso também. É interessante isso que você está trazendo, que eu estou lembrando de uma menina que arrancava os cabelos para ficar com o cabelo curto igual que o irmão, por exemplo, né? Então, de fato, a gente, o que pode dizer é a diferença simbólica não está marcada pela diferença anatômica,
Mas o que a gente vê é que muitas vezes para os pais isto faz diferença, como você está falando, como para você a diferença se colocou de uma forma mais tranquila, isto pode reverter com que para as crianças também seja mais tranquilo o lugar de cada um, né? O lugar de menino, o lugar de menino, né? Mas é claro que eles podem perceber que o lugar de preferido, por exemplo, é o da menina, e então querem se parecer, porque então o eu ideal está do lado de lá, então... Posso te falar rapidamente um caso que eu lembrei, rapidinho. O quanto... Entraria também uma pergunta sobre a função da escola aí, né, Adela? Porque tô lembrando um caso de duas irmãs gêmeas, que a menina se sentia preterida pela irmã. E quando ela vai na escola, isso eu escutei, é linda a história, porque quando ela vai para a escola, ela vê que ali ela podia estar em primeiro lugar para a professora. E ela se torna uma excelente aluna. E ali ela se separa da irmã e vai embora. Toca a ficha. Tanto que ela se torna uma professora. Ah, que legal. Bonita. Lindo o caso, né? Lindo o caso. Né? Mas assim, também poder pensar, quer dizer, quais os dispositivos ou qual a função da escola nisso, né? Porque às vezes a família tem muita dificuldade, né, dela. Né? Quais os recursos que a gente conta, né, que uma criança conta, ou que né, um casal de gêmeos, casal, né, que não caberia essa palavra, né? Que duas crianças gêmeas, né, quais os recursos que ela poderia contar para de alguma maneira se salvar dessa folia que às vezes a gemelaridade pode produzir. Claro, a escola, por um lado, tem esse papel fundamental de abrir o mundo, né? Que, bom, agora pelas janelinhas e com a educação à distância está mais difícil, né? Mas essa questão fundamental, né, da socialização e de armar laços fraternos com extrafamiliares, né? Isso por um lado, claro. Pelo lado dos amigos, né? Mas também, como você está trazendo, essa história linda de encontrar um lugar ou outro para os olhos do professor, né? E nesse sentido, quando separam, né, as crianças de classe, cada um pode ter um professor de classe e aí não ser necessário disputar, né? Claro, claro. É minha professora, não é minha amiga, não é minha... Né? Claro, eu tenho os meus e tu tem os teus. Exatamente. A gente precisa disputar o mesmo, né? Claro. Exatamente. E, inclusive, isso promove a troca, né? Claro, exatamente. Porque às vezes tem entre irmãos a questão da troca. Empresta o teu pra mim, presta o teu, e isso enriquece demais, muito a relação entre os irmãos. Ter essa diferença, cada um ter um mundo separado, cada um ter uma vida, né, singularizada. Mas eu queria dizer uma coisa que também tem nos chamado a atenção, porque, de fato, se a gente vai por aí, a gente pensa que a separação, a individuação é o caminho para os gêmeos, né? Mas a gente está em São Paulo e na Pinacoteca tem uma... Só deixa eu falar. A gente está em São Paulo e está tendo uma exposição maravilhosa dos gêmeos, né, os grafiteiros gêmeos famosos agora no mundo inteiro, que pintam juntos, né, que assinam com um nome só. Isso é uma coisa que tem me chamado a atenção, né? A autoria é dos gêmeos, né? E que eles têm conseguido um lugar autoral com a dupla, né? Então, e que eles defendem isto, dizem que não
não conseguiriam pensar isto de uma maneira diferente. Então, digo isso porque a gente pensaria, e às vezes tende a pensar que essa união e essa criação conjunta poderia ser patológica, e não necessariamente. Né? Tá, mas aí tem uma questão importante que desculpa ter te cortado antes. O pessoal me xinga que eu corto meus convidados, eu corto mesmo. Adela, porque eu acho que essa lógica da previsão e da determinação não tem nada de analítico. Isso tem que ser pensado no caso a caso. Claro. Sempre. Como qualquer condução de uma análise. Isso como no caso a caso. Né? Porque senão a gente entra numa certa lógica ideológica, né? De determinação e sem esquecer que também essa lógica também incide no laço social como um determinante. Quer dizer, ou seja, colocar de que os gêmeos, porque vivem juntos, são patológicos, né? Porque aí tem, né? Eu acho que aí, né? Quando eu digo tem que ser visto no caso a caso, porque a gente não sabe, porque assim, né, Adela, eu acho que tem algo aí, né? Que tem duas coisas importantes hoje. Isso que a gente falou da fraternalização da família, do apagamento das diferenças, né? Então, por exemplo, o caso Dominique, né, que a doutora vai falar da mãe que é uma pederasta do filho, pensando no doutor. Dormia com o filho, taraná, o cara precisou entrar na adolescência para ela poder produzir algum tipo de separação. Um pai colocado no lugar de merda, enfim, né? Sim. É claro que, né, tem algumas balizas mínimas que tocam na dimensão do interdito. Sim. Do interdito, a importância da separação de lugares, a importância dos filhos não comandarem a vida dos pais, né? Como dizia Hannah Arendt, a condução do mundo é uma responsabilidade dos adultos, não das crianças. Tá? Agora, eu acho que isso é uma coisa, né? A manutenção dos interditos. Outra coisa é querer determinar um modelo de família ou determinar um certo modo de vida das pessoas. Percebe que são coisas diferentes? Agora, me parece que há situações em que esse duplo ou essa fusão aí entre gêmeos ela é extremamente patológica para alguns, mas para outros ela pode ser muito interessante. Que é esses gêmeos que se ajudam, né? Exatamente, porque uma das coisas que a gente também tem visto é que os gêmeos, como aqui acho que alguém escreveu, Susana, que diz, acho que a gêmea fez a prova por mim, tem um modelo de cooperação e de sociedade que funciona muitas vezes muito bem entre os gêmeos, né? Com os gêmeos a gente pode aprender como funcionam duplas, como funcionam, como se fazem relações complementares, como sei lá, é muito comum, por exemplo, ver, sei lá, eu era bom de matemática, eu era bom de português, então eu fazia as lições de português, ele fazia as de matemática, mas coisas que depois se levam para a vida profissional, né? Sim, mas que não se trata de uma complementaridade, mas uma dimensão solidária que se instala entre os irmãos. Exatamente. Bom, complementar nesse sentido de, sei lá, precisa fazer um texto com imagens. Um dos gêmeos pinta e o outro escreve, por exemplo. Sim, porque quando fala em complementaridade, também o complemento, a realização da fantasia do amor. De dois fazer um. Lembra do banquete? Claro. Agora, quando a gente fala em relação solidária, a gente também está falando nessa possibilidade de um se colocar no lugar do outro. Sim. E produzir uma certa reciprocidade. Tu me ajuda numa coisa, eu te ajudo noutra. Sim, mas
se a gente pega por esse lado, esse lado que você está pegando, os lugares poderiam ser intercambiáveis, né? A solidariedade é, bom, você agora faz isso, agora sou eu, bom, agora mudamos, e os lugares são intercambiáveis. Agora, o que às vezes acontece é que, digamos, os gostos, as habilidades, etc., são diferentes, mas isso garante, por um lado, que não haja competição, porque a competição muitas vezes pode ser muito acirrada e muito chata, né? E destrutiva. Então, em vez de haver essa competição, o que há é um trabalho de se ajudar, de marcar as diferenças, mas são diferenças que, vou dizê-lo assim porque se completam de alguma maneira. Estamos nesse imaginário do né? Agora, você tem razão em que se complementarem ou se suplementarem não quer dizer que deem conta de tudo, né? Não quer dizer que façam um perfeito e fechado. Porque aí exclui o terceiro, né? Exatamente, mas, por exemplo, estou me lembrando aqui de uma dupla de arquitetos que faziam partes diferentes do projeto, um falava com o cliente, o outro desenhava, etc. Isso não dispensa o engenheiro, não dispensa o marceneiro, não dispensa o secretário, né? Mas entre eles mesmo escolhendo a mesma profissão, diferenciaram as tarefas na sociedade para poder compartilhar um espaço, claro, sem ter que estar disputando o tempo inteiro quem fazia melhor o quê. Você entende? Sim. Porque muitas vezes o que acontece é isso. Agora, deixa eu te perguntar, dela, tem um fenômeno que me chama muita atenção em casais homossexuais, principalmente masculinos, que eles vão se tornando iguais, se tornando quase irmãos gêmeos. Tu já percebeu isso? Né? Nos casais heterossexuais muitas vezes também acontece. Então, como ler isso, né? Porque, não, mas é que assim, os casais homossexuais, isso fica mais evidente porque não tem a diferença anatômica. Percebe? Passam a se vestir iguais. Por exemplo, uma cena. Os dois fazem academia, os dois ficam bombados, vão para academia juntos, vestem as mesmas roupas, compartilham as mesmas roupas. E é interessante que chega um momento que tu olha para aquilo e diz assim, gente, eles são iguais. Se transformam em iguais. Como ler esse fenômeno, né? Que eu acho que também aponta bem que não é só nos casais homossexuais, mas eu acho que nos casais homossexuais só fica mais evidente por conta, né? Sim, é interessante sim, porque se tornam dois iguais, como se não tivesse diferença sexual ali, né? Como ler esse fenômeno hoje, assim, e mais, né? Enfim, queria escutar dela em relação a isso. Eu acho que é como se eles... Porque é quase uma gemelarização, né? Exatamente. É isso, eu acho que você disse tudo. Talvez eles realizam essa fantasia de que o ideal do amor é a gemelarização, né? Uhum. Eu acho que a gente está vendo isso em relacionamentos homoafetivos na atualidade e que extrapola o âmbito das relações amorosas. Um fenômeno que tem me chamado a atenção são os coletivos, né? A gente está vendo um surgimento e uma ampliação de coletivos, de grupos de pares, né? Uhum. Até toda a questão identitária, né? Tem a ver com armar coletivos por
por semelhanças, né? Não são coletivos que se juntam pelas diferenças. Os coletivos se juntam pelas semelhanças. Então, a gente poderia pensar, talvez por aí, numa proliferação desses movimentos de gemilarização. Como se o auge da questão individual, do individualismo, tivesse se esgotado e isso tivesse dado lugar a um ressurgimento de movimentos coletivos que um século atrás já eram, né? Se a gente pensa, sei lá, em Rússia, nos kibbutz em Israel, etc., movimentos em que, mesmo nos inícios da história da psicanálise, tem histórias extremamente interessantes, mesmo da Ana Freud, desses lares onde se criavam muitas crianças órfãs que tinham ficado sem pais e se criavam como grandes frátrias, né? E isso deu lugar a muitos estudos do desenvolvimimento de crianças, inclusive de gêmeos, né? A Dorothy Burlingame, que era companheira que viveu mais de 35 anos com a Ana Freud, foi a primeira grande psicanalista de crianças a estudar gêmeos. E as primeiras observações que ela fez, ela escreveu os primeiros trabalhos dela em 45, né? Foram resultado da observação dessas crianças gêmeas que estavam nos abrigos que ela e Ana Freud dirigiam, coordenavam como chama? Está aqui. Na Hampstead, no berçário. Londres. Londres. Os primeiros casos que ela estudou estavam ali, que, por sinal, são pesquisas que antecedem, né, o famoso documentário que agora está sendo tão comentado e tão visto, que está passando na Netflix, Três Estranhos Idênticos, como que é? Three Identical. Ô, Dela, eu vou te fazer uma proposição. Nosso tempo está acabando. Ok. Mas eu acho que é um tema, assim, que ele merece mais tempo. É um tema que merece mais tempo. O que tu acha de a gente fazer uma segunda live, daqui talvez uns 15 dias, mais ou menos, para a gente discutir um pouco a questão a partir do documentário? O que tu acha? Bom... Ok, podemos tentar. Não, porque é um tema, ele é muito, assim, eu acho que tem muitas nuances, é um tema muito complexo. É muito complexo. É muito complexo, eu acho que merece a gente fazer um outro encontro para discutir o tema. Acho que seria importante. E aí a gente pode, de repente, discutir a partir do documentário, pode ser? Ok, aí então vamos falar para as pessoas assistirem o documentário para todo mundo estar... Então assistam, tá lá no Netflix o documentário Três Estranhos, né? Três Estranhos Idênticos. Três Estranhos Idênticos, tá? Assistam o documentário, a próxima live será então sobre esse documentário e a gente vai discutir um pouquinho mais a questão dos gêmeos na história e na psicanálise, tá bom, Adela? Eu vou encerrar porque eu tô com medo, o Instagram eu acho que ele encerra sozinho. Já é 8h15, ele não fechou ainda. A princípio é 1 hora só. Eu acho que o Instagram está gostando do assunto. Realmente, tá? Mas pra gente não correr o risco de perder a live, porque se ele encerra, eu perco o conteúdo que a gente... Se eu não consigo salvar, eu vou encerrar, te agradecendo. Que foi adorável estar contigo hoje, de verdade. Olha, e que discussão rica e complexa, tá? Né? Então, o pessoal assistam o documentário Três Estranhos Idênticos, tá? Porque a próxima live que eu vou fazer com a Adela, então, será a partir desse tema e a gente vai discutir um pouco mais. Eu acho que para não deixar o tema solto, acho que é importante, Adela. Tá bem? Ok, tá bom. Eu combino Muito contigo obrigada. depois ali
no privado. Tá bom? Obrigada dela. Ótimo. Beijo. Obrigada a todos pela presença. A gente teve bastante gente hoje. Para uma sexta-feira à noite, ter 45 pessoas é bastante. Tá bem. Tá bom? Okay, beijo obrigada. dela. Tá, Depois a gente combina, obrigada, tá? obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tá, tchau, tchau.